Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Damos continuidade ao nosso estudo de Deuteronômio, hoje no capítulo 18, 19 e 20. O capítulo 18 vai falar sobre o verdadeiro sacerdócio. O sacerdócio é aquele que se doa para o povo, é aquele que é instrumento de comunicação entre Deus e o povo. Ele está responsável de ouvir a mensagem e levar a mensagem para o povo e ofertar ao povo, levar as orações do povo até Deus. Também vai falar dos profetas. E o profeta disse àquele povo: não se contamine com outros deuses, nem com adivinhação, magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos, porque quem pratica estas coisas é abominável aos olhos de Deus, e é por causa dessas abominações que o nosso Deus nos cortará para fora, nos mandará para longe. Então essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor. Estas são as instruções para os profetas. E o povo pergunta, mas como é que a gente vai saber se aquele profeta está falando a verdade ou está falando a mentira? É um verdadeiro profeta ou é um falso profeta? Olha o que Deus responde. Se o profeta fala em nome de Deus, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, não trata-se de uma palavra de Deus, tal profeta falou com presunção, não temas. Se o profeta fala algo que é amado de Deus e aquilo se realiza, porque é promessa de Deus, o profeta é verdadeiro. Então o verdadeiro profeta é aquele que anuncia em nome de Deus a palavra de Deus, a verdade, sem medo, mas aquela profecia se cumpre. No capítulo 19, ele vai falar dos homicidas e das testemunhas. O homicida é aquele que, por exemplo, matou porque ele estava se defendendo, então foi uma morte sem querer, não foi acidental. Esse não deverá prestar conta com Deus porque não tem culpa. Mas aquele que mata por prazer, por pura ganância, esse sim deve prestar contas com Deus. E a questão das testemunhas. Se alguém quer servir, faz alguma coisa errada, que leve junto consigo uma testemunha para que o defenda ou então o ajude a acusar. No capítulo 20, ele vai falar das guerras e ele vai dizer assim: não fiques com medo, pois contigo está o nosso Deus, que te fez subir para a terra do Egito. Ou seja, quando nós nos confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele está conosco. Ele diz para você, Ele diz para mim hoje: não temas, acreditem em mim, porque eu estou com vocês. Ele vai falar também: quem está com medo e se sente covarde, que se retire e volte para casa, para que a sua covardia não contagie os seus irmãos. Então, se no meio de nós tem alguém que não confia, não acredita em Deus, corre para outros deuses, essa pessoa pode nos contaminar, pode contaminar a nossa fé. Vocês já se depararam com situações em que, por exemplo, nós estamos bem, né? Estamos ali contritos, com fé, alegres, e de repente chega uma pessoa e aquela pessoa começa a falar coisas ruins, palavras negativas, aquela pessoa nos abala, aquela pessoa nos atinge, ainda que nós tenhamos a nossa fé como rocha, aquela pessoa nos agride. Eu já presenciei várias situações desse tipo, desse nível. Então nós temos que nos afastar de pessoas assim, de pessoas negativas, para que não abale a nossa fé. E eu concluo com isso aqui. Contudo, se sabes que aquela árvore não dá fruto, corta, porque não serve para nada. Jesus, o Senhor, nos chama para dar frutos. Frutos. E quais são os frutos que nós estamos dando? Eu pergunto para você hoje. Você tem dado frutos para o Senhor? Você tem dado frutos para a Igreja de Cristo? Quais os frutos que você tem dado? Você tem amado? Você tem perdoado? Você tem ajudado o seu irmão? Você tem abraçado? Ou você tem julgado? Você tem criticado? Você tem colocado lenha na fogueira? O que nós estamos fazendo? Jesus nos convida hoje, nesta passagem, neste estudo de Deuteronômio, a fazer uma revisão, um exame de consciência. Sirvamos ao Senhor de corpo e alma, todo para o Senhor, todo para Deus. Nada te preocupes, nada te atormentes, porque o Senhor está conosco. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.